Olá, queridos irmãos e amigos, vocês que acompanham os vídeos na Rota 90 Graus, nosso muito obrigado a vocês. Hoje, com o tema As Maravilhosas Promessas de Deus, quero convidá-los a irmos para Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 14. Nós vamos começar com o verso 11 que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em certa ocasião, ao visitar um casal muito amigo, eu li para eles esse texto. É comum, quando vamos visitar alguém, abrirmos a Bíblia e deixarmos um versículo. Pode ser para consolo, pode ser para animar, para dar esperança. E aqui estava esse verso que me chama muito a atenção e que eu deixei com eles. Eu, porém, não sabia que a expectativa deles era algo muito importante para eles. Aqui diz, para vos dar o fim que esperais. E quando eles pegaram esta frase, pegaram para eles como resposta ao anseio do coração deles. Eles esperavam ter filhos, já estavam lutando muito tempo e não podiam ter. E agora vinha esse versículo, dizendo, para vos dar o fim que esperais. Depois que eu fiquei sabendo da sua expectativa, eu fiquei preocupado. Preocupado por quê? Porque as promessas de Deus, elas foram dirigidas a um contexto específico. Então, como é que podemos usar essas promessas do Velho Testamento sem estarmos a fazer mau uso, sem estarmos a usar indevidamente? Foi quando eu parei para pensar na situação deles, orar por eles e dizer, Deus, será que eu fiz bom uso dessa promessa, levando essa expectativa que eles agora tomaram como uma promessa para eles próprios? E está correto fazer isso? Então eu gostaria que nós passássemos a pensar em alguns princípios que realmente fazem sentido nesta menção daquilo que Deus deixou para nós no Velho Testamento. Essas maravilhosas promessas. Como é que nós poderemos aplicá-las hoje em nossas situações pessoais? Eu gostaria primeiramente de dizer que esse contexto em que a promessa foi apresentada é muito importante para nos dar a direção do que fazer com estas verdades maravilhosas. Então, a primeira questão que precisamos é ver para quem foi escrito, em que época foi escrito. E aqui estamos nós nesse texto no ano 597 antes de Jesus Cristo. Foi quando o reino de Judá foi conquistado pela Babilônia. O imperador babilônico levou-os para a Babilônia, uma grande parte dos judeus que estavam nas terras de Judá. E o texto diz que entre os cativos estava o rei Jeoaquim, a sua família, alguns sacerdotes e profetas que foram levados pelo grande imperador babilônico. Quando Jeremias escreve esse livro, neste capítulo ele está escrevendo uma carta aos exilados na Babilônia. Jeremias ficou em Judá com o povo que ficou na terra, mas estava muito preocupado porque profetas lá, esses profetas, começaram a anunciar que Deus os traria de volta muito em breve. Profecias falsas, porque não era isso que Deus estava dizendo para Jeremias. E Jeremias então escreve essa carta para dizer a eles qual era a situação de Israel. Inclusive neste capítulo, Jeremias fala com muita convicção, porque Deus lhe dava essa convicção, de que esse povo permaneceria na Babilônia por 70 anos. Sendo assim, os profetas estavam mentindo, estavam trazendo esperança enganosa para aquele povo cativo na Babilônia. Agora, a questão é que nós, ao tomarmos um texto como este, devemos considerar que, primeiramente, ele foi escrito para esses cativos. Teríamos o direito, estaria correto tomar para nós esta mensagem? Os falsos profetas na Babilônia, eles são apresentados aqui no verso 8 desse capítulo. Aqui Jeremias escreve assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Em tempo de crise, é comum multiplicarem-se os profetas, as tais revelações, os tais sonhos reveladores, e as pessoas passam a confiar nessas coisas. Então, você vê no meio do tempo de crise um número muito grande de previsões, e normalmente positivas, dizendo, vai acontecer o melhor neste ano. Ou às vezes também aparecem aquelas previsões negativas. Mas Deus dava a palavra a Jeremias, e Jeremias sentiu-se na obrigação de escrever esta carta aos cativos. Era uma palavra direcionada a eles, e nós temos aqui no versículo 1 esta informação, diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então Jeremias está realmente querendo ajudá-los naquela situação de crise, onde eram agora cativos, para tomarem uma atitude coerente com a vontade de Deus. Haviam errado, foram levados cativos, agora precisavam alinhar-se com o projeto divino. E Jeremias tinha a intenção de fazer isso com esse povo. Esta mensagem, sem dúvida, está aqui citando um tempo, um momento histórico, esse ano de 597. Nesta carta encontramos a revelação de princípios eternos, apresentados antes de Jesus Cristo, 597, antes de Jesus nascer. Esta carta, ela tem aqui temas que não são só no momento ali do cativeiro. Esses temas, eles retratam o caráter de Deus, a forma como Deus trata o seu povo, e, portanto, é daí que nós podemos tirar aqueles ensinos preciosos para a nossa vida. Eu não sei se você tem feito uso de promessas assim, mas eu lembro que quando, no tempo de adolescente, em dias que a gente ia fazer uma meditação em casa, ou quase todos os dias até, nós íamos uma pequena caixinha e tirávamos um versículo. E este versículo acabava sendo o nosso versículo do dia. Então, é possível que você já tenha ido para esses textos maravilhosos e tomado para você. Até que ponto podemos fazer isso? Então, vamos observar aqui que esse texto nos traz princípios que são para todos os tempos, e alguns deles, princípios eternos de Deus. O primeiro deles está mesmo neste versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus pensa no seu povo. Deus está atento à condição de cada um individualmente. Nós percebemos isto quando olhamos na história de Jesus, quando ele andava no meio de uma multidão, mas lá no meio ele encontrava alguém com um coração desejoso e ele conseguia chegar lá. Como aquele Zaqueu naquela árvore, que tinha um grande desejo de encontrar Jesus, mas tinham muitas dificuldades. Mas Jesus o encontrou. Porque Jesus não trata a multidão em si apenas. Deus trata cada um individualmente. Então aqui esse versículo está falando aqui que Deus pensa a respeito do seu povo. Há um propósito, há um desejo de Deus em relação a você, em relação a mim. E quando o nosso coração consegue crer nesta realidade eterna, nesta realidade que ultrapassa os tempos, quando nós conseguimos crer nisso, nós conseguimos ganhar esperança, mesmo quando as circunstâncias assolam a nossa vida. Então, hoje, é muito comum as pessoas irem em busca de conteúdos da palavra fora do seu contexto. Então, quando nós queremos uma promessa como esta, devemos observar primeiro onde ela está inserida, em que contexto histórico. E quando nós queremos saber o que devemos fazer, devíamos recorrer aos pensamentos de Deus, ao que Deus pensa para nós.
porque ele diz: eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quantas vezes nossos corações, nossa vida, nosso ser está tomado por dificuldades, ansiedades, e nós ficamos sem saber o que pensar, o que fazer, mas aqui o Senhor está dizendo: eu penso a respeito de vós, e seria muito interessante que nós também subíssemos em busca do pensamento de Deus. É muito comum hoje os drones subirem para captar uma imagem de cima, um ângulo mais abrangente de visão. Nada melhor do que quando nos prostramos diante do Senhor, dizendo: Senhor, dá-me a tua visão, faz-me ver os teus caminhos. O salmista dizia isto: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então esta palavra ela é maravilhosa. Quando lemos, é impressionante o quanto Deus quer nos ensinar, no Velho Testamento mesmo. Mas é preciso observar esses valores. O primeiro, então, Deus que olha de cima sabe o que é melhor para nós. E esse Deus maravilhoso, aqui diz, tem pensamentos de paz e não de mal. Aqui aparece outro valor eterno de Deus, o Deus da paz. Quando Jesus falou, ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então esse Deus é o mesmo daquele ano e dos nossos tempos, e para o futuro, e para a eternidade. Esse Deus é o mesmo. Agora vem uma frase aqui no final que diz: o fim que esperais. E aqui entramos numa situação em que o fim que eles esperavam pode não ser, e não será o mesmo que você espera. Mas pode haver uma semelhança. Eles se sentiam cativos na Babilônia, estavam como cativos, foram levados, perderam tudo que tinham e foram levados por Nabucodonosor como cativos lá. E, portanto, o fim que eles desejavam era o retorno à liberdade da sua pátria. Muitas vezes nós nos sentimos cativos em situações que nos aprisionam, que nos impedem de estarmos vivendo a plenitude de uma vida satisfeita, agradável, boa. E então aqui precisamos pensar que esta palavra diz: o fim que desejais. Eu quero dar a vocês o fim que você deseja. Porém, aqui é preciso interpretar no contexto geral das Escrituras. Porque a primeira questão é que a Bíblia diz que devemos primeiro confiar no Senhor de todo o coração, entregar a Ele com todo o coração e esperar que a vontade dele se realize. Por vezes, esta vontade de Deus não é agradável no momento. E eu quero citar o exemplo do próprio Senhor Jesus no seu momento mais difícil, que foi do jardim Getsemane até a cruz, até o momento da separação, quando ele diz: por que me desamparaste? Naquele momento, no jardim, enquanto ele orava, ele dizia: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. O desejo que ele tinha era ser livre daquele cálice de ira de Deus sobre ele. Mas ele citou uma frase interessante. Ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E dessa maneira Jesus Cristo estava se alinhando com o projeto de Deus, e mesmo que o fim que ele desejava no momento era ser livre daquela angústia, daquela dor, da ira do Pai, ele sabia que isso não seria possível. E ele caminhou até lá. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando ele fala em cruz, ele fala em momentos, então, de grande dificuldade. E que nem sempre vamos ser livres, nem sempre o fim que nós desejamos vai acontecer naquele momento. Porém, há promessas que lançam esta bem-aventurança e esta felicidade para um tempo futuro e que será de eterna felicidade. Então é aí que nós encontraremos a realização plena. Mesmo que no momento não tenhamos alcançado a alegria plena, a satisfação plena, mas o fim que nós desejamos, nós vamos alcançar. Porque Deus promete nos levar até o fim. Inclusive, quero lembrar aqui duas referências em especial. Aqui está Romanos capítulo 8, verso 28,
onde diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você pensa neste versículo, que todas as coisas contribuem para o bem, no momento nós podemos dizer, mas que bem, eu não estou vendo bem nenhum nesse problema. Mas Deus promete que quando nós sujeitamos a Ele, Ele pode transformar essa situação tão contrária e tão difícil de entender numa realidade agradável para o futuro e bênçãos para o futuro. Então, o apóstolo também fala sobre um fim, e ele diz em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Eu estou citando parte desse texto, onde diz que o Espírito Santo começou uma obra em nós no dia da nossa decisão de fé. Naquele dia em que nós chegamos a Deus e dissemos, Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e eu, por isso, entrego a minha vida ao Senhor. Naquele dia começou um processo. O ato de salvação acontece quando Deus nos torna seus filhos, mas depois um processo de transformação à semelhança de Jesus. E nesse momento, quando esse processo acontece, ele não será interrompido por nada e por ninguém. Porque o Espírito Santo diz que aquele que começou vai completar. Então, para vos dar o fim que desejais, realmente o que mais desejamos é um dia de livramento completo de todo o mal, de todo o pecado. E esse livramento acontecerá com a chegada do Senhor. Os crentes, esses cristãos, esses judeus na Babilônia, esperavam um retorno para sua pátria. Talvez um dia reconstruir aquele templo que Babilônia destruiu. Nós esperamos o encontro com o Senhor. Nós esperamos o livramento desse corpo de pecado, das dores deste mundo. E este dia, este fim, nós podemos ter certeza, nós teremos sim. Agora, quanto a este fim que eu desejo de imediato, depende da vontade de Deus. Aquele casal amigo estava orando e dizendo, Senhor, é tua vontade? Eu estou aqui olhando esse versículo, alimentando a minha alma, o meu coração com esta palavra, mas eu quero saber se é tua vontade. E eles foram para outros países até em busca de algo, de apoio médico, dos melhores médicos, para fazer o que cabia a eles fazer e chegar a esse ponto de ter a resposta da sua oração. Princípios eternos de Deus que aparecem aqui, eu gostaria de citar alguns ainda. A Bíblia diz que Deus nunca nos abandonará. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos seguros. A Bíblia diz que nós somos levados por Ele, como vimos aqui há pouco, ao momento final de vitória. Ele completará a obra. Ele nos dará a graça de vencer. Esses princípios eternos aparecem também nos versos seguintes. O verso 12 diz, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Interessante que esse então aqui é um advérbio de tempo nesse caso, que está dizendo um momento no futuro, quando esse povo verdadeiramente mudaria a sua atitude, entraria num espaço de arrependimento sincero, e então invocariam ao Senhor, e o Senhor os ouviria. Em todas as condições da nossa vida, nós podemos buscar ao Senhor. Em qualquer situação da nossa vida, nós podemos clamar a Ele. Aqui diz, quando me buscardes de todo o vosso coração, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é muito importante pensar nesses princípios. Podemos invocar a Deus sabendo que Ele nos ouve. Podemos invocar a Deus se nós estamos verdadeiramente arrependidos. Mas há uma grande responsabilidade no uso das promessas do Velho Testamento. É bem interessante quando Paulo escreve, ele fala sobre isso. Ele diz sobre isso em Romanos. Nós já vamos ver esse texto. É o capítulo 14, o verso 22. Ele fala aqui de um espaço onde nós precisamos pensar que se realmente estamos fazendo bom uso ou não. Ele diz aqui no capítulo 14, verso 22, tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus.
Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O contexto é da idolatria, dos ídolos, dos alimentos que eram consagrados aos ídolos, e que esses cristãos agora, alguns deles, tinham liberdade de comer sem problema, enquanto outros se ofendiam com isso. A sua consciência era marcada pela atitude desses que diziam que tinham liberdade de comer desses alimentos, mesmo consagrados aos ídolos. Então Paulo diz, a fé que você tem, tenha para você. Não cause escândalo a outros, porque você crê diferente deles. Você tem uma fé diferente deles. E aqui nesse sentido eu também gostaria de dizer que, às vezes, quando pegamos um texto como este e aplicamos à nossa realidade pessoal, a responsabilidade é também tua. Você está usando um texto que é de outro contexto, de outra situação, para dizer que Deus está falando com você através dele em uma situação própria da tua vida pessoal. E, portanto, tenha convicção de estar fazendo a coisa certa. Porque Paulo diz aqui que é bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então nós podemos utilizar um versículo fora de contexto, passar a confiar naquela afirmação que foi dada a outro povo em outra época, e a nossa fé não estar firmada nesses valores eternos, e a nossa convicção de que Deus está falando exatamente conosco naquela hora, e nós podemos estar falhando nisso, usando mal as Escrituras. Há textos que são específicos para um contexto. E também em relação àquelas vozes todas dos profetas falsos e Jeremias tentando combater esta ideia, nós podemos dizer que haverá sim contradições, vozes contraditórias, pois Satanás é um hábil contraditor de Deus. Então, sempre que nós buscarmos a palavra para nós, poderá haver outros que vão dizer, não, mas não é bem assim. Então nós precisamos realmente saber que estamos estudando este livro dentro da sua verdade contextual. Ainda um versículo nos ajuda muito nesse sentido. Veja capítulo 15, Romanos agora capítulo 15, o verso 4. Aqui o apóstolo, muito próximo desta outra afirmação que acabamos de ler, onde devemos ter a nossa fé firmada naquilo que fazemos, de acordo com os fundamentos da palavra. Mas aqui ele diz, no verso 4 do capítulo 15 de Romanos, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja que o apóstolo está dizendo tudo o que dantes foi escrito, o Velho Testamento todo. Por que foi escrito? Diz aqui, para o nosso ensino foi escrito. Ele apresenta 3 áreas aqui. Primeiro ele diz para o nosso ensino. Mesmo que eu não possa aplicar diretamente a mim mesmo uma afirmação do texto sagrado do Velho Testamento, eu posso aplicar os princípios desse texto na minha vida. Então eu posso ser ensinado com o exemplo deles, ser ensinado a não ser rebelde, como eles foram e foram levados cativos para a Babilônia, ser ensinado a não fazer mau uso da palavra em nome de Deus, quando Deus não nos falou, como aqueles profetas falsos faziam. Sermos ensinados a agirmos como Jeremias, que busca exatamente com convicção o que Deus diz, para não falhar nas afirmações que faz. Uma segunda palavra que aparece aqui em Romanos capítulo 15, verso 4, diz que toda a Escritura, tudo que foi escrito anteriormente, para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras. Ele diz que esse texto sagrado pode consolar nosso coração. Então nós buscamos na Bíblia, buscamos consolo. É uma segunda operação, obra da Escritura no coração humano. O consolo que Deus traz através da sua palavra. E a terceira mensagem que ele diz, tenhamos esperança. Então a esperança é renovada. Aquele casal a quem partilhamos esse versículo 11 de Jeremias 29, e que eles tomaram para eles aquele versículo dizendo, Deus vai nos dar o fim que desejamos, a sua esperança foi renovada. E ainda que eu ficasse com um certo receio de talvez estar a despertar uma esperança
e que não fosse exatamente a vontade de Deus, porque nessas áreas nós não sabemos até que Deus realize a sua obra. E nós sujeitamos a nossa vontade à vontade dele. Mas a esperança renasce. E a sua esperança renasceu. E depois de alguns anos, eu recebi uma mensagem. E eles diziam que Deus tinha dado a eles um filho. Deus tinha feito a obra que eles perceberam que Deus lhes dizia através daquele versículo. Para vos dar o fim que esperais. Quando chegamos a esta convicção de que Deus está nos ensinando, que Deus está motivando o nosso coração no consolo que Ele nos dá, na esperança que Ele nos dá, então nesse contexto podemos aplicar todo o Antigo Testamento. Somente devemos saber que a nossa aplicação pode ser uma grande bênção para nós, ou pode ser para a nossa condenação, se tomarmos de forma errada, fora dos contextos, se não estudarmos para quem foi direcionado, e como é que eu posso aplicá-la em minha vida, aquela mensagem. Deus nos leve a pensar em verdades tão profundas e a tomarmos decisões com convicção da direção do Senhor. E alimentarmos a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa esperança, o consolo da nossa alma na palavra de Deus. Quantas vezes eu recorri a este livro nas horas de luta e de dificuldades, observando o que ele dizia, às vezes alguns textos parece que saltavam do texto para tocar o meu coração e me consolar. Deus quer fazer isso conosco. Este livro foi nos dado para isso, para o ensino, para a consolação e para a esperança. Busque nele, busque este livro sagrado. Não saia tirando versículos de qualquer lado. Busque, leia texto, leia o seu contexto, estude aquela história, e veja o que Deus diz sobre Ele próprio, sobre o seu propósito e como isso pode se aplicar a todos os tempos, a todos aqueles que nele creem. Deus o abençoe com as maravilhosas promessas que nos dá. Amém.